Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que grande alegria, que grande satisfação, nós estamos concluindo mais um ano, concluindo também mais um trimestre, concluindo a lição, mas não estamos concluindo o nosso trabalho. O nosso trabalho continua, para a honra e para a glória de Deus, fazendo com que a palavra de Deus seja viva e eficaz, para que assim ela possa nos ajudar a transformar a nossa vida, transformar a nossa história, transformar os nossos sonhos e, acima de tudo, conhecermos um Deus verdadeiro, um Deus que é amor, um Deus que enviou Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar do pecado. E hoje, concluindo a lição, a missão de Deus, a minha missão, nós estaremos com a lição de número 13. E nessa lição eu gostaria de convidar a você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, que nos diz o seguinte, no capítulo 3, no versículo 11 e 12. Vem comigo na leitura. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Que mensagem poderosa, que mensagem de esperança, que mensagem de fé, que mensagem de paz, que mensagem de entusiasmo, que mensagem que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa vida enquanto pessoas que aguardamos o bendito dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que enche os nossos corações. E concluindo essa lição, que tem como título, neste sábado, a missão de Deus, nos traz o livro do Apocalipse, como um livro missionário, um livro onde Deus faz sua última investida para salvar a mim, para salvar a você, para salvar toda a humanidade. É um livro que fala do grande conflito. O conflito entre o bem e o mal. O conflito entre um Deus salvador e um inimigo derrotado que quer nos destruir. E o livro do Apocalipse nos aponta exatamente o caminho pelo qual nós devemos acreditar e crer. São 3 mensagens angélicas que nós encontramos, poderosas ali no livro, para que assim nós possamos proclamar a mensagem de Deus ao mundo. O Evangelho, que significa as boas novas da salvação. E o livro do Apocalipse significa a revelação. É a revelação de Deus para salvar a humanidade. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que triunfou, que venceu, que destruiu Satanás. Para que assim nós possamos fortalecer a nossa fé. Para que assim, firmados na palavra de Deus e acreditando no propósito do Senhor, nós estejamos também preparados para cumprir a missão que Deus Ele se colocou no mundo, mas também a missão que Ele nos colocou para que nós pudéssemos assim realizar com firmeza, com fé e convicção, apressando e abreviando a volta de Jesus. Vem comigo em mais uma recapitulação extraordinária da lição da Escola Sabatina. A missão de Deus, a minha missão. Hoje nós vamos ter o estudo da última lição desse trimestre. Uma lição abençoada, uma lição que nos conduziu a nos prepararmos para cumprir a missão de Deus, que também é a nossa missão, para que nós possamos anunciar o Evangelho, que é a boa nova da salvação, que nós possamos estarmos prontos para cumprir essa missão. E é uma missão mais do que especial. E essa lição de número 13, que nós iremos compartilhar com vocês o estudo dela, tem como título O Fim da Missão de Deus. E conforme a gente já leu, mas é importante reiterar ali o que nos diz em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 11 e 12, vem comigo na leitura e veja o que nos diz. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando, apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Aqui é exatamente um chamado para que nós estejamos preparados para anunciar
a mensagem de Deus nesse tempo do fim. Até porque o último sinal da volta de Jesus será, e quando esse evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim. E Deus, ele cumpriu a missão dele, ele cumpre a missão dele, ele cumprirá a missão dele, mas ele também quer usar a mim, quer usar a você para cumprir essa missão. E, portanto, vamos dizer assim, o livro do Apocalipse inunda a nossa mente com as cenas do tempo do fim. Muitas pessoas estudam o livro do Apocalipse com medo, mas não é para ter medo. O livro do Apocalipse aponta o grande conflito existente, mas ele aponta também a minha e a sua vitória no desfecho final da história desse mundo, onde o grande conflito terá fim. Satanás e seus anjos não prevalecerão. E Jesus Cristo, o arcanjo Miguel, há de triunfar diante dessa luta. E em Apocalipse 18 nos diz uma coisa interessante. Eu vi a terra iluminada com a glória de Deus. Como é que a terra vai ser iluminada com a glória de Deus? Ela vai ser iluminada pela pregação do Evangelho. E eu e você, nós temos exatamente esse privilégio de sermos participantes junto com a divindade para pregar esse Evangelho. No Apocalipse, o primeiro tópico da lição, ele nos traz o Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. E, meus queridos, Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 7, nos diz: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte de 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai, e ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim seja. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aqui tem uma pergunta que, baseada nesse texto, que vai a todos nós uma reflexão. Quais são as evidências de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus nos últimos dias? É porque aqui Deus ele faz um chamado, que ele deu uma revelação para que no tempo do fim tudo seja cumprido, e eu e você tenhamos o privilégio, se estivermos vivos, de vermos Jesus voltar nas nuvens do céu. Se não, vejamos o verso 7, e eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ele nos constituiu sacerdote, ele nos deu o privilégio de exatamente fazermos com que as pessoas conheçam o maravilhoso evangelho das boas-vindas da salvação. É a mão de Deus com a mão do homem, salvando o outro homem. Que privilégio extraordinário, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu e você, nós não podemos ficar de fora desse maravilhoso e extraordinário privilégio que o Senhor nos concedeu. E o segundo tópico da lição, as mensagens e a missão dos 3 anjos. Ora, ali em Apocalipse, no capítulo 14, versículo de 6 a 12, tem exatamente a missão que nós precisamos cumprir neste mundo. Quando ele fala, eu vi 3 anjos voando pelo meio do céu. O primeiro tinha um evangelho eterno para proclamar às nações, dizendo em grande voz: temei a Deus e dar-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo. Olha o anúncio que vem do céu para ser transmitido pelo homem ao outro homem, à humanidade. Deus vai usar a mim e a você
para que, através da mensagem, essas 3 mensagens angélicas, elas cheguem até as pessoas que não foram alcançadas, que não tiveram o privilégio. A primeira mensagem é a mensagem do juízo, que Jesus está dizendo, é chegada a hora do juízo, e que nós precisamos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. A segunda mensagem nos adverte quanto à questão de nós não sermos co-participantes de doutrinas falsas. Caiu Babilônia, aquela nação que tem dado de beber do vinho da ira da sua prostituição, nos advertindo para que nós não sejamos embriagados, enganados com doutrinas falsas. E a terceira mensagem, ela nos adverte para nós não recebermos o selo da besta do Apocalipse. E nós precisamos preparar pessoas, precisamos ensinar as pessoas sobre essa bendita e santa tríplice mensagem para chegar aos corações das pessoas. E, meus queridos, o que é que vai acontecer comigo e com você? O que Jesus disse em Lucas capítulo 11, 23, o que esse verso nos diz é sobre a nossa missão. Ele nos diz, quem é por mim, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. O que é que Jesus está dizendo? Que nós devemos juntar com ele, devemos estar do lado dele, juntar para o lado dele. Eu não posso ter um mau testemunho, que através do meu mau testemunho eu vou fazer com que as pessoas se afastem da palavra de Deus. Um mau testemunho é muito ruim, e nós devemos ser exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que precisam ouvir o evangelho, para as pessoas que estão desesperadas, para as pessoas que não têm nenhuma noção da salvação, para as pessoas que precisam. Paulo, ele diz que sobre cada um de nós existe essa obrigação. E ai de mim, o apóstolo Paulo diz, se não pregar o evangelho. E eu e você precisamos nos permitirmos sermos usados por Deus para testemunhar das pessoas. E, meus queridos, o terceiro tópico da lição, a crise final. Porque todos os grupos de pessoas importam para Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja que texto lindo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso é extraordinário. Deus, ele ama a todo ser humano. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. E, meus queridos, aqui diz que Deus não retarda a sua promessa, mas o que Deus, ele verdadeiramente quer. Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Jesus não voltou ainda, que está esperando a minha e a sua decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós precisamos nos decidir ao lado do nosso Deus. Eu faço um chamado a você, entrega tua vida a Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Jesus, ele está fazendo de tudo para que até a última pessoa desse mundo seja alcançada com o poder do Evangelho da paz, as boas novas da salvação. Se nós analisarmos direito, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, né? E a metade do que nós chamamos janela 1040 não foram alcançadas. E Deus precisa usar a gente, usar todos os caminhos, todos os canais possíveis para que nós possamos alcançar os não alcançados com o Evangelho da paz. Se permita ser usado por Deus, com o poder do Espírito Santo, para abrir nas pessoas o desejo da salvação. O êxito da missão. O que é o êxito dessa missão de pregar o evangelho? Essa missão que é uma missão de Deus, mas que também é a missão minha e sua. Podemos ser tentados a pensar que são muitos batismos, igrejas grandes e ritmo rápido de crescimento. Podemos sentir que o sucesso consiste em entrar com a verdade em cada tribo, em cada nação, em cada povo dessa terra, nos diversos grupos étnicos que existem nesse planeta Terra. Mas, meus queridos, é preciso que nós possamos também contribuir para que, através do rádio, para que, através da televisão, para que, através da internet, né, nós possamos fazermos com que o Evangelho chegue. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo diz, eu plantei,
Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Existe a minha parte. Você e eu, nós devemos fazer a nossa parte, mas Deus, ele vai fazer a sua parte. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. É a minha mão com a mão de Deus, ligada à mão de Deus, unidos para salvar as pessoas. Deus, ele poderia mandar um anjo poderoso para iluminar toda essa terra com a pregação do evangelho, mas ele quer compartilhar esse privilégio comigo e contigo. Vamos nos permitir ser usados. Isso vai ser bom, isso vai ser maravilhoso. E o Apocalipse, ele exatamente mostra o desfecho final da história desse mundo. Nem o desfecho final da história desse mundo será o quê? A minha e a sua salvação. Que privilégio! Eu e você não podemos e não devemos ficar de fora. E no tópico do número 4, né, que nós estamos aqui a debater, já vimos que o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos de todos os grupos de pessoas da terra, tornando discípulos leais de Jesus, envolvidos com sua missão. Deus quer salvar a todo mundo, porque a graça de Deus, Paulo disse, é manifestada, trazendo salvação a todas as pessoas. Mas, meus queridos, esse evangelho, ele vai chegar para as pessoas quando nós nos permitirmos sermos usados com Deus e com o poder do Espírito Santo para alcançarmos as pessoas. E alguns textos a seguir, o que eles nos dizem sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Cristo. Vejam bem aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Isaías, capítulo 30, verso 21. Vem comigo na leitura, veja o que é que diz. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Veja que coisa linda esse texto. João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e eles me seguem. E agora, João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja que coisa linda, não é o que diz aqui. Eu destacaria aqui João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço, e eles seguem, e elas me seguem. Meus queridos, veja que coisa impressionante o que esses textos dizem sobre o caráter dos que se tornam seguidores de Jesus. O caráter são pessoas que escutam a voz de Jesus, são pessoas que, dia a dia, momento a momento da sua vida, eles procuram melhorar. Eles não procuram melhorar para ser salvo, mas eles procuram melhorar porque eles são salvos em Cristo Jesus. Eu e você, a nossa salvação é algo extraordinário, a nossa salvação é algo fino, é algo maravilhoso. Aqui fala em pureza também, em 2 Coríntios, fala de pureza, em Isaías fala de pureza. O povo de Deus escuta a voz dele, segue a voz dele. E quando nós somos enxergados, percebidos pelo mundo, nos tornamos testemunhas do Senhor. Prega o evangelho. Já disse alguém, se necessário, fale. Mas nós pregamos o evangelho também com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o amor que nós temos às pessoas, com o desprendimento que a gente tem em anunciar o evangelho, em viver esse evangelho, em amar esse evangelho, em praticar esse evangelho, em ensinar esse evangelho. Todos nós somos chamados a isso, e é um grande privilégio ser ungido por Deus para ser testemunha dele neste mundo escuro de erro, pecado e morte. E, meus queridos, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos, o que Deus quer fazer? Ele quer nos purificar. Ele vai nos purificar para que nós possamos entender que o céu é diferente desse mundo,
que nós não podemos estarmos apegados às coisas desse mundo, mas precisamos estarmos apegados com as coisas de Deus. E é importante dizer também para vocês que os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a ele, como a noiva pura para o seu noivo. Eles seguem o Mestre à medida que ele os conduz, por meio da sua voz mansa e suave, através do poder do Espírito Santo, aquele Paracletos, aquele ajudador que Jesus disse que haveria de vir no lugar dele quando ele ascendesse aos céus. E o último tópico da lição, missão concluída. Qual é a cena descrita no Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1 Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 4. É um dos textos mais lindos da Bíblia. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que coisa linda! Essa é a promessa que tem para mim e para você, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo. O desfecho será um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Que mensagem poderosa esse mundo precisa ouvir, porque muita gente pensa que um presidente haverá de mudar o destino desse mundo, que um líder religioso poderá mudar o destino desse mundo. E a Bíblia diz: não confieis em príncipe nem em filho de homem, em que não há salvação. Deposite a sua fé, a sua esperança no Senhor e anuncie para outras pessoas também que só nele é que existe fé, esperança, certeza e convicção de um novo céu e de uma nova terra que habita a justiça. E veja agora essa missão concluída de Deus em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, versículo de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu acrescento amém. Né? Amém, amém e amém. É isso que Deus promete para mim e para você. Um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, um novo lugar, uma nova perspectiva, um novo modo de vida, uma nova dimensão, né? Uma nova alimentação, uma nova vestimenta, um novo tudo para mim e para você. E a Bíblia diz que o mal não se levantará duas vezes sobre a face da terra. E os ímpios serão destruídos. Satanás e seus anjos serão destruídos. Eles se tornarão como cinza na planta dos nossos pés. O profeta Malaquias diz: mas para vós nascerá o sol da justiça, salvação trazendo debaixo das suas asas. Um paraíso será a nova terra, minha e sua, para nós morarmos e para nós desfrutarmos. A morte e o pecado não mais existirão. Satanás e a maldade estarão totalmente destruídos. Encontraremos o amoroso Salvador e nos reuniremos com entes queridos que há muito nos deixaram, uns de forma prematura, outros de forma cruel, né? De forma covarde, de forma injusta, que o mundo não permitiu que eles vivessem o que deveria viver. Deus haverá de trazê-los através da ressurreição. A nova terra será povoada com pessoas de todas as etnias e línguas mais transformadas. A comissão de Deus, né, estabelecida nesse mundo nos chama para que nós possamos alcançar um bom número de pessoas. Um grupo de pessoas não alcançadas
essas pessoas, elas vêm fazer parte do povo de Deus e formarão um povo só, que vai proclamar a última mensagem a este mundo de erro, pecado e morte. E eu e você precisamos nos permitirmos sermos usados com o poder do Espírito, com o poder do Espírito Santo. O resultado do grande plano da redenção será reconciliar o mundo com Deus de maneira completa. Tudo que foi perdido pelo pecado será restaurado. Não somente a humanidade redimida, mas também toda a terra, para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter o domínio da terra e o domínio dos homens. Então se cumprirá o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Extraí essa leitura aqui do livro Patriarcas e Profetas, página 299, é o texto da escritora americana Ellen White. Meu querido amigo, minha querida amiga, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Vamos desfalcar o inferno, vamos desfalcar o reino de Satanás e vamos povoar o reino de Deus. Eu convido a você, neste momento, para nós fazermos uma oração, para nós entregarmos a nossa vida a Deus, para que nós tenhamos um abençoado ano de 2024. Se o ano de 2023 não foi aquele que você esperou, 2024 será melhor. Quem sabe Jesus voltará com poder grande e glória. Prepare você, a sua família, e vamos alcançar outras pessoas. Neste momento, convido a você para que nós possamos fazer uma oração. E bendito Deus que nos permitiu concluirmos mais um ano, concluirmos mais um estudo de uma lição da Escola Sabatina. No próximo trimestre, nós iremos estudar o livro de Salmos. Será um momento maravilhoso meditar sobre os salmos mais importantes da Bíblia, a importância do livro de Salmo, e que o ano novo comece bem. Paz e bem para todos nós. Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho e sua saúde. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia. Abençoe essa pessoa que neste momento está nos ouvindo neste momento, para que ele seja abençoado, a casa, a família, o trabalho, a saúde. Repreenda todo o mal na vida dessa pessoa. Que tu venha derramar o teu Santo Espírito, concedendo paz. Aproveitamos a oportunidade para te pedir, Senhor, abençoa que tenhamos um ano de 2024 abençoado, sob a tua guarda, sob o teu cuidado, sob o teu carinho. Que nós possamos, no nosso canal, alcançar pessoas sinceras que queiram aprender e queiram entregar a vida delas a ti. Continua conosco, abençoe esse canal, abençoe a cada pessoa que participou no ano 2023. Que o ano 2024 seja um ano de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, foi uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos. E que nesse ano de 2024 nós possamos estarmos juntos com outras pessoas. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. Um feliz ano novo para todos vocês. Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Até o próximo ano, se Deus assim o permitir.